Olá, meus queridos e minhas queridas, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Ambienta. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois, meu bem, que está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo o que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam e mudam o nosso planeta. Vamos juntas, juntos, juntes nessa caminhada e jornada comigo? Então, simbora! Hoje começamos, ia falar oficialmente, aí eu esqueci a palavra, a pessoa tá maluca, esse frio que tá fazendo aqui tá mudando com o meu cérebro. Hoje começamos oficialmente o primeiro episódio, que na verdade é o episódio número 32 da segunda temporada do Ambienta, que calhou, gente, de começar na mesma semana da COP 30 do clima. Então, obviamente que eu vou falar do quê? Da COP 30 do clima, né? Que tema maravilhoso, né? Então, a gente vai falar sobre o que que pode rolar e, na verdade, o que já está rolando de discussão da COP 30 do clima, né? E algumas críticas sobre algumas situações aí sobre o Brasil nesse rolê, já que essa é a primeira COP que está rolando na Amazônia, né? É extremamente simbólico estar ocorrendo a COP Clima na Amazônia, e aí a gente vai falar por porquê. Mas antes de eu começar, eu vou falar quem é o convidado, sou eu mesma. A gente já começa, né, com esse rolê. Quem é o convidado? Sou eu mesma, gente. Oi, tudo bem? Espera aí que meu brinco caiu e vai cair. Vou ficar sem brinco de uma orelha e tá tudo bem. Aqui é ao vivo, gente. Mentira, que eu gravo e sem cortes. E vamos lá. Quem é o convidado sou eu e o meu assistente. Quem é o meu assistente é o ChatGPT, tá, gente? Que é meu funcionário, que apesar de gastar pouco, a gente sabe que ele consome bastante água e que depois a gente pode até fazer um episódio sobre isso. Se você quiser um episódio sobre isso, coloca aqui nos comentários, né? No YouTube, onde você está assistindo, ou você está ouvindo. Se você é assinante, você está me vendo? Olha que maravilha, você está vendo um novo cenário aqui na minha casa. Eu estou toda agasalhada porque já está frio. Para quem você não sabe, se você não ouviu a prévia antes, eu já estou morando em Portugal. Eu voltei para Portugal, por isso que passamos tanto tempo aí sem ter episódio. Mas voltando ao chat GPT, é o meu assistente, gente. Eu faço as pesquisas, obviamente não só uso o chat GPT, porque, né, gente, eu sou pesquisadora. Eu vou nas fontes que ele me diz para ver se é realmente aquilo que ele me diz, né? Não sou besta. Mas eu vou realmente nas fontes para saber se é aquilo ou não. Mas eu sei que o meu assistente, apesar de gastar pouco dinheiro, ele gasta muita água. E então, se você quer saber mais sobre isso, sobre ChatGPT, meio ambiente, etc., coloca nos comentários, tanto do YouTube ou do Spotify, onde você está me ouvindo. Beleza? Então, assim, Carol, você fala de ambiente, mas está gastando, falando, usando ChatGPT, gastando água. Eu falo assim, meu amor, não tem como andar para trás nesse mundo, tá? É, o único inseto que voa para trás é a libélula. As libélulas são maravilhosas, elas conseguem voar para trás, para frente, de lado, de cabeça para baixo, de qualquer forma. Mas a gente anda para frente. Não tem como a gente não usar ou desusar o chat GPT. Ele está aí, a inteligência artificial veio para ficar. A gente tem que achar formas de minimizar ou de adaptar e mitigar esses impactos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, porque a COP tem a ver com isso. Mas se você quer que eu fale especificamente sobre isso e sobre o uso do chat GPT, como que a gente pode adaptar e mitigar o próprio uso do chat GPT, o próprio, né? Estou falando do chat GPT porque é uma das que eu mais uso. Mas tem todas as outras ferramentas de inteligência artificial. Bota aí nos comentários. Nem ia falar sobre isso, gente. Então é isso. Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre a COP 30, mas antes a gente precisa especificar o que que é uma COP, né? Então, o que que é uma COP do clima e vamos entender o que que é isso. O que que significa COP? COP é a Conferência das Partes, tá? Significa Conference of the Parties em inglês, e é o encontro anual da ONU sobre mudanças climáticas, que é onde quase todos os países que são signatários dessa conferência, que são 198 países, se reúnem para decidir como enfrentar a crise climática global, né? As alterações climáticas globais.
global no mundo. Ela acontece todos os anos desde 1995 e foi organizada sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, o NFCCC, assinada durante a Rio 92, né, que foi em 1992 no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Então, qual que é o propósito da COP? Qual que é o objetivo da COP? O objetivo da COP serve principalmente para três pontos principais, que é negociar os acordos globais que limitem o aquecimento da Terra, né? Já que a gente sabe de fatos que daí isso efetivamente está acontecendo, a gente vai falar um pouquinho isso mais para baixo, avaliar o progresso das metas anteriores, ou seja, até aqui, o que aconteceu, a gente conseguiu evoluir, não conseguiu, o que que aconteceu, e discutir o financiamento climático, ou seja, quanto que já gastou, quanto que não gastou, quanto que cada país pode efetivamente contribuir para utilizar a tecnologia limpa de adaptação, né, dos países mais vulneráveis, né, quanto que os países mais ricos podem contribuir para os países mais pobres, entre aspas, e mais vulneráveis, né? Então, o grande objetivo, se a gente pode resumir, é garantir que o aquecimento global, o aquecimento da média global do clima, né, da temperatura do globo, não ultrapasse 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, ou seja, antes da Revolução Industrial, que é o limite que foi definido no Acordo de Paris, que também esse limite, esse Acordo de Paris, foi feito durante a COP de 2015 em Paris, né, que foi a COP 21, considerando o marco histórico de cooperação climática internacional. Só que, gente, na minha visão, this ship have sailed. Assim, esse barco já partiu há muito tempo, né? Vamos falar a verdade aí, né, meu bem? Porque tem regiões do planeta que nesse ano já bateram o marco de que a média global chegou a 1,5 graus Celsius, né? Ou seja, acima desse limite definido, né? Sendo que em 2020, 2015, a gente falou que não deveria aumentar e falou, não, todo mundo está comprometido, 198 países assinaram, estamos comprometidos para que isso não aconteça. E 10 anos depois, estamos aqui com algumas regiões do país, ou país não, do globo, da Terra, já com esse nível médio de temperatura já chegando nesse limite. Não é lindo? Aí vocês veem que dá super certo, né? Você reunir vários países para pensar acordos. Bom, enfim, a gente vai chegar lá. É isso, né? Não estamos conseguindo. Resumindo, o resumo da ópera é: não estamos conseguindo cumprir esse acordo. Não, primeiro que a gente não conseguiu nem cumprir o acordo de Quioto, que foi também decidido, protocolo de Quioto, que foi decidido numa COP, que eu vou falar, né, que foi uma das COPs mais marcantes. Então a gente também não está conseguindo cumprir o acordo de Paris. Então, o que que acontece durante uma COP? Durante a COP, normalmente dura durante cerca de 2 semanas, então começou essa semana, vai até mais ou menos semana que vem, sexta-feira, dia 21, tá? O prazo aí para finalizar a COP. Normalmente ocorre que líderes mundiais, cientistas, empresas, ONGs e comunidades indígenas e tradicionais, não só indígenas, mas comunidades tradicionais que têm seus líderes que atuam ativamente dentro desses setores, se reúnem, né, para justamente fazer negociações oficiais entre países e também há eventos paralelos. Então, você tem uma grande tribuna em que vários representantes de vários países sentam e discutem, mas você também tem eventos paralelos, é tipo como se fosse um grande congresso, assim, que você tem o principal, aí você vai tendo eventos, né, paralelos. Então, tem eventos paralelos de debates, de exposições, de lançamentos de projetos, de mobilizações da sociedade civil, isso, né, uma grande, por isso que tem que ser num grande local. É como se fosse um grande festival de rock, só que na verdade é um grande festival do clima. Vamos todo mundo lá debater e fazer negociação sobre o clima. Então surgem compromissos, tanto voluntários como compromissos que são voluntários, que cada país se voluntaria a assinar e assumir aquele compromisso dentro daquele país, que são os planos nacionais de descarbonização e anúncios de investimentos verdes. A gente vai investir em tantos em projetos verdes em tal país. Então, por exemplo, países que são grandes, que têm possibilidades de assumir grandes financiamentos, são considerados países ricos, como, por exemplo, no Brasil a gente vê muito financiamento da Alemanha, financiamento da Noruega, financiamento da Suécia, ter financiamento dentro do Brasil para o que? Projetos
ambientais, projetos de descarbonização, projetos até de PCA, projetos de Rede Mais, projetos de Floresta Mais, projetos de preservação, projetos de reflorestamento. Tudo isso pode estar dentro desse grande acordo, fazer parte de projetos dentro de um grande programa ou de planos nacionais de descarbonização. Então, em resumo, é um grande parlamento do clima mundial, né? Como se fosse um grande congressão, como eu falei, climático, que onde se decide o rumo dessas políticas ambientais do planeta, né? Como esses países que são signatários. Aqueles países que não são signatários, eles não assumem compromisso nenhum. E aí é que está o perigo, né? Porque, como é o caso dos Estados Unidos, que é um dos grandes emissores de gás de efeito estufa, então é um dos grandes emissores, não só emissores, mas é um dos grandes causadores do aumento global da temperatura, não assina. Então ele, tipo, literalmente, desculpa a palavra, caga para o que está acontecendo em termos de aumento de temperatura do clima por aí, né? Então a gente já sabe onde isso vai dar e a gente está aí com o presidente dos Estados Unidos que literalmente é um negacionista ambiental, um negacionista climático e ele não acredita em nada disso, né? Ou diz que não acredita, enfim, para afirmar aquilo que ele dentro da política dele, né? Então, quais foram as COPs mais marcantes que a gente teve até hoje, né? A gente teve a COP 3, que foi em 1997, que foi em Quioto, que criou o Protocolo de Quioto com metas obrigatórias de redução de emissões. Todos os países conseguiram cumprir? Não, principalmente o Brasil também não conseguiu cumprir. Nós tivemos a COP 21, que foi o Paris, como já falei, em 2015, que firmou o Acordo de Paris, na qual todos os países assumiram metas voluntárias, que são chamadas ANDCs, que são chamadas as ai, gente, agora eu já esqueci o que é NDC. Vamos procurar aqui. É, NDC Mining. Eita, meu Deus do céu. Ó, National Determined Contributions, assim, são os efforts, né? Que são ai, gente. Os esforços, nossa, é tão parecidos são os esforços de cada país para a redução nacional das emissões. São as cotas, né, os esforços de cada país para a redução nacional das emissões. Então, redução nacional das emissões e adaptação das mudanças climáticas. Então, isso são as NDCs, tá bem? Que é justamente isso foi determinado aonde? Na COP, desculpa, na COP 21, que foi em Paris, 2015, onde tiveram a assinatura e o estabelecimento dessas NDCs, que são esses esforços para redução, para essas cotas, né, de redução, e o Brasil fez, refez, mudou acho que umas 5 vezes essas NDCs. Tem a COP 26, que é de 2021 em Glasgow, que consolidou as regras de transparência e a questão dos créditos de carbono, né, que falaram que os créditos de carbono, considerar isso como algo interessante para se consolidar dentro da luta contra o aumento da temperatura global, né, dentro dessa política do clima, né. Tem a COP 28, que foi em Dubai em 2023, que foi a primeira vez que o texto final mencionou uma transição para longe dos combustíveis fósseis ou uma transição climática, uma transição energética limpa, é, uma transição energética, né? Ou seja, não só criou, mas firmou esse termo de uma transição energética mais limpa, né? Uma transição para longe dos combustíveis fósseis, ou seja, foi agora, em 2023. Tá? Isso porque em 2015 a gente já tinha afirmado de que deveria reduzir as emissões para, né, não chegar a 1,5 graus Celsius acima das pré-determinadas, das temperaturas pré-industriais, e só em 2023 que a gente falou de transição energética, né? Muito bem, para longe dos combustíveis fósseis. E nós temos essa COP, que é a COP de Belém 2025, que será a primeira na Amazônia, por isso que ela é tão significativa, e o foco principal dessa é implementação e financiamento. Então, assim, tudo que foi falado até aqui, tudo que foi estabelecido, as NDCs, a questão da transição climática, como que a gente vai implementar esse rolê, como que a gente vai financiar? Ou seja, financiar e implementar é a grande pauta, né? Se a gente falar assim, tem uma grande pauta na COP 30, tem financiamento e implementação,
né, que é transformar essas promessas de anos e anos, né, gente, em ações reais. E aí eu pedi para o meu assistente, chama ChatGPT, falei assim, me faz uma frase do que seria COP. Né? O que que é COP? Em uma frase, ele fez a seguinte: a COP é o maior encontro global para decidir o futuro climático do planeta, um espaço de esperança, mas também de grandes contradições. Que, inclusive, a gente vai falar sobre essas contradições neste episódio. Então, vamos lá. A COP 30, marcante porque é a primeira na Amazônia. Então, a COP 30 é a Conferência Nacional, desculpa, Conferência das Nações Unidas para Alterações Climáticas, né, que ocorre dia 10 a 21 de novembro em Belém, deste ano, 2025, no Brasil. De modo geral, a conferência assume uma ênfase, como eu falei, maior na implementação e financiamento do que em promessas adicionais. Então, ao invés de a gente chegar, vamos fazer um novo acordo, vamos falar não sei o quê, vamos estipular novas NDCs, não. A ideia é, a partir do momento que está todo mundo neste parâmetro, neste patamar em que já tem essas NDCs, em que a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre aquilo, já está todo mundo careca de saber o que que tem que fazer. Inclusive, eu vou falar sobre isso mais lá para frente. Como que a gente vai financiar e como que a gente vai implementar e efetivamente executar isso em cada país? O rolê, o mote, o rolê dessa COP é esse. Então, é isso, né? Então, quais são os principais pontos que estão sendo discutidos? E eu coloquei aqui 8 pontos principais, tá? Quais são os 8 pontos principais? Primeiro, transição energética, indústrias e transportes. Como eu falei lá em 2023, em Dubai, eles falaram sobre transição energética limpa, tirar os combustíveis fósseis de circulação. Isso está sendo esforços feitos em vários países, a gente tem principalmente países aqui da Europa, colocando isso muito em prática. Aqui em Portugal, eu estou vendo poucas ações, algumas cidades têm assim mais esforços do que outros, mas aqui, por exemplo, ainda utiliza muito a via rodoviária, né? Eles fizeram há pouco tempo, acho que foi 2017 ou 2018, eu já não lembro exatamente quando finalizaram assim, grandes extensões rodoviárias, enfim. Então, por exemplo, aqui você viaja muito bem de carro ou de ônibus, né? Então, tem grandes rodovias. Tem trens e tem também, mas assim, é mais barato, por exemplo, você viajar de carro, que não deveria, se a gente está falando de transição energética, deveria permitir que outros tipos de transporte, como o transporte de trem, fosse mais acessível. Mas, enfim, então essa COP vai falar também de transição energética, indústria e transporte. Então, ela inclui como um dos eixos justamente essa transição energética, né? Ou seja, como que reduzir, como que a gente pode efetivamente financiar a redução do uso de combustíveis fósseis, melhorar a eficiência energética dos que já existem, até que usam os combustíveis fósseis, e acelerar a descarbonização de chaves como indústrias e transportes. Então, como que se usa menos combustíveis dentro desses setores, principalmente? Então, por exemplo, o tema do fim ou redução rápida de combustíveis fósseis vai ser destacado como urgente. E aí a gente vai bater de frente com a questão, por exemplo, da exploração da Foz da Amazônia de petróleo aqui no Brasil. E é engraçado porque, se a gente está falando de uma transição rápida de energia, como é que a gente está incentivando a exploração de petróleo aqui no Foz da Amazônia? Para mim, isso é completamente destoante, né, tanto da política ambiental brasileira quanto da própria discussão de implementação e de transição energética que a COP traz, mas a gente vai falar um pouco sobre as críticas do Brasil mais para frente. O segundo ponto que eles trazem também, que eles vão trazer nessa discussão, é florestas, oceanos e biodiversidade. Aqui, por exemplo, né, eu estou em Portugal, então aqui tem muita questão com o oceano, porque tem muita, bom, assim, toda a parte costeira, né, assim, a parte de vizinhança de Portugal são duas, ou é o mar ou é a Espanha. Então, dependem muito dessa parte costeira, porque, por exemplo, o turismo depende dessa parte costeira por questões de restaurante, né, da exploração do mar. Então, eles estão
muito em voga dessa questão dos oceanos e da biodiversidade dos oceanos. Então, um dos pilares vai ser justamente isso: gestão responsável das florestas, oceanos e da biodiversidade em geral. Então, espera-se uma discussão sobre como proteger ecossistemas críticos, né? Então, particularmente relevantes, e também levar essa discussão, dado a localização onde a COP30 está sendo realizada, que é na Amazônia, que é uma das regiões de uma das maiores biodiversidades do planeta. Vou beber um pouco d'água. Né? Então, também está ligado, de novo, à execução de financiamento. Então, como que a gente pode financiar para a preservação de florestas tropicais, cadeias de valor sustentáveis e comunidades tradicionais e indígenas que são diretamente ligadas a também essa cadeia de valor sustentável. Então, como que a gente pode linkar essas duas coisas? E aí, por isso que é tão importante a participação da comunidade tradicional e da comunidade indígena nessa discussão. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a transformação da agricultura e sistemas alimentares. Ou seja, é transformar a agricultura e sistemas alimentares como uma agricultura e sistema alimentar de baixo carbono, né? Ou seja, ter uma produção agrícola de baixo carbono, de ter mais segurança alimentar, dar mais, talvez, autonomia ou, né, estimular mais a produção de pequenos produtores, e aí isso vai linkar com o que eu vou falar de conclusão lá embaixo, que já já vocês vão entender que são soluções possíveis e é justamente a adaptação às alterações climáticas, uma vez que talvez seja, da minha visão, tá? Eu não sei se eles vão discutir especificamente isso, mas eu acho que tem dados até para apoiar isso, que quando a gente está falando em adaptação e às vezes em mitigação, é muito mais fácil e simples você agir regionalmente em pequenos produtores do que você agir em grande escala. Em grande escala você tem mais custo, você tem uso de agrotóxico, por exemplo, coisas que estão efetivamente minando com o meio ambiente e com a saúde pública, mas se a gente pensa no pequeno produtor, em produção agrícola de baixo carbono, em sistemas agroflorestais, aí a gente pode realmente conseguir fazer adaptações regionais. O quarto ponto é a construção de resiliência para cidades, infraestrutura e água. Então, ele tem esse tema de Building Resiliency for Cities, Infrastructure and Water. Gente, todos estão em inglês, eu estou traduzindo para vocês, esse eu decidi falar inglês, não sei por quê. Para gastar um pouco em inglês. Então, é construindo resiliência para cidades, infraestrutura e água. Esse é o quarto ponto, né? Então, inclui basicamente adaptação ao clima, que significa adaptação para enchentes, secas, eventos extremos, infraestruturas resistentes a, às vezes até a incêndios, a todos esse tipo de coisas que eu falei, né? Enchentes, eventos extremos, tornados, né? Até tremores de terras, que não está muito a ver aí com as questões climáticas, mas a Terra está mexendo, né? A gente sabe que está em mudança e evolução. É a questão de água segura para todos e saneamento. E isso é interessante falar porque quando a gente está falando em construir resiliência para cidades e infraestrutura, no primeiro dia, e eu vou falar isso mais na frente, no primeiro dia de COP, gente, teve uma chuva de 20 minutos que alagou ali o parque, né, da cidade, ali onde está sendo a COP30. Então você já vê que já tem, que a gente não está preparado. A gente não está. E olha só que surpresa, né? Chover na Amazônia. Lógico que vai chover na Amazônia. Na Amazônia chove sempre. Só que agora tá havendo mudanças e a gente sabe disso. A gente tem dados, a gente tem fatos sobre isso. Tá havendo mudança de eventos extremos, ou seja, chuvas muito intensas em pequenos períodos, em 20 minutos de uma chuva muito intensa para alagar alguma coisa. E aí alagou ali o parque de onde está sendo a COP. Se isso para mim não é um sinal de que as coisas estão mudando, que a gente não está pronto para uma adaptação de infraestrutura, etc., né? Se o Brasil não está pronto, eu não sei mais o que que é, gente. Eu não me chamo Carolina. Mas enfim. O quinto ponto é desenvolvimento humano e social, que é promover o desenvolvimento humano e social, principalmente dando ênfase a uma justiça social climática, a uma inclusão social, a comunidades vulneráveis, povos indígenas
e visibilidade de gênero, ou seja, né, a gente realmente perceber as mulheres, a gente dar segurança nos direitos iguais a todos os seres humanos, independente do gênero, né, meu bem? Se a gente está fazendo isso bem, não. Mas um dos pontos é isso, é justamente trazer isso, uma vez que a gente sabe que quando tem essas, principalmente eventos extremos e questões climáticas, as primeiras pessoas a serem envolvidas são pessoas da periferia, né? São pessoas que são mais pobres e, eventualmente não, e a gente sabe também por estudos que são mulheres, meus amores, tá? Mulheres. Então, ter essa pauta é extremamente, eu tô batendo aqui no microfone, é extremamente importante sobre justiça climática. O sexto ponto são os habilitadores transversais e aceleradores. O que que significa isso? São os facilitadores e aceleradores transversais. O que que é isso? Ou seja, são questões que perpassam por todos esses setores, que é tecnologia, financiamento, capacitação e transparência. Então, esses quatro pontos a gente deve sempre estar atentos, porque em todos esses pontos que eu estou falando, todos esses quesitos, a gente vai precisar de, obviamente, questões de inovação tecnológica para a gente ter adaptação e mitigação, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de capacitação das pessoas até para lidar e tratar isso, e a gente precisa de transparência, porque a gente está falando de financiamento, de dinheiro e etc. Então, por exemplo, financiamento para adaptação, mecanismos de monitorização e reporte, inovação tecnológica, como que a gente pode fazer isso de uma forma eficiente e eficaz, que a gente consegue atravessar em todos esses pontos, né? Isso é extremamente importante. O penúltimo ponto é o financiamento climático, implementação pós-estoque global, né, que é Global Stocktake, que a conferência pretende usar os resultados anteriores do primeiro ciclo de revisão do Acordo de Paris para orientar a agenda de implementação. E no site oficial eles têm essa agenda de implementação, né? No próprio site eles têm uma action que eu vou falar, que é o oitavo ponto. Então, que eu já estou antecipando, mas esse ponto é o financiamento climático e implementação desse pós-estoque. Ou seja, o foco crítico nesse ponto é mobilizar trilhões em financiamento para adaptação e mitigação para que, com esses pontos de revisão, não sei se eu estou me fazendo entender, com esses pontos de revisão, que todos os resultados desses ciclos de revisão do Acordo de Paris, o que foi feito, o que não foi feito, a partir do momento que não foi feito, o que precisa ser feito para as próximas e futuras é mobilizar trilhões e pegar todos esses pontos que a gente precisa fazer, colocar esse financiamento em pauta dentro de uma agenda, e aí vem o oitavo ponto, que é a agenda da implementação, que é o Action Agenda, e o próprio site da COP, ele indica essa Action Agenda, que será um instrumento central para traduzir a ação do que já foi negociado, que está sendo negociado. Então, por exemplo, parcerias lançadas para proteção social resiliente, agricultura de pequena escala, é uma das coisas, como eu falei lá em cima, agricultura de pequena escala e regional, porque é uma coisa que dá para controlar e dá para adaptar sem o uso, por exemplo, de grandes agrotóxicos e que está diretamente relacionada à adaptação de mudança climática. Então, pegar os pontos que não foram, pegar esses trilhões de financiamento e colocar numa agenda com essas pautas de todos esses pontos que efetivamente dá para fazer, dá para executar. E vocês conseguem acompanhar, meus amores, entrando no site da COP Climático, da COP 30. Beleza? Então, olha só que maravilha. Então, esses são os 8 pontos que eu vou voltar para vocês aqui, resumindo quais são os 8 pontos principais que estão sendo discutidos e que ainda serão discutidos nessa COP, que dá para vocês acompanharem aí, visto todas as notícias que a gente tem e também no site oficial da COP, que é transição energética, indústria e transportes, florestas, oceanos e biodiversidade, transformação da agricultura e sistemas alimentares, construção de resiliência para cidades, infraestrutura e água, desenvolvimento humano e social. Sexto, habilitadores transversais e aceleradores. Sétimo, financiamento climático e implementação de pós-estoque global. E oitavo, agenda de implementação, que é o Action Agenda. Tá? Então, visto isso, a gente precisa entender
Já que essa COP está sendo executada no Brasil, a gente precisa entender o contexto político e econômico que o Brasil vive também para fazer uma crítica e para pensar em soluções. Então, a gente precisa fazer uma crítica ao que o governo fala versus o que o governo implementa, o que o governo faz, né? O que o governo age, especialmente por o Brasil estar sediando a COP30, né? Porque, ao meu ver, o Brasil deveria ser um país modelo, né? Se ele está sediando a COP, se ele escolheu sediar a COP, não sei se ele escolheu, foi votado, né? Eu não lembro exatamente como é que é essa questão, acho que é uma votação. É, alguns países, né, colocam lá e põe uma votação. Ele deveria ser um país modelo, mas eu acho que a gente não está sendo, e a gente não é. Não sei se a gente foi um dia, né? Então, quem cedia deveria ter um discurso alinhado aos objetivos ambientais, aos objetivos climáticos, tanto da pauta da própria COP, quanto da pauta ambiental do país. Mas a gente sabe muito bem, né, meus amigos, que não é bem assim, não é. E são esses pontos que eu quero entrar, para que a gente possa nos atentar a isso, para que vocês anotem no caderninho de vocês. Então, agora o momento é: pega um caderninho, anota aí aonde for, anota no post-it, anota no computador, não sei onde é que vocês estão, mas anotem, anota no celular, eu não sei onde é que vocês estão, mas anota aí para que vocês possam ficar atentos e que vocês possam cobrar isso depois. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente entende o problema, se a gente tem o conhecimento do problema e a gente age para que a gente cobre. Se a gente colocou as pessoas que estão no lugar que deveriam agir em nosso nome, é uma democracia, a gente colocou o povo, né, as pessoas lá no poder. Estão agindo em nosso nome. Se eles estão agindo em nosso nome, que a gente cobre. Mas para cobrar a gente precisa ter conhecimento. Então eu tô aqui, gente, para dar esse conhecimento para vocês. Beijo no ombro, obrigado de nada. Então vamos lá. Vamos aos pontos de atenção que, ao meu ver, a gente precisa ter com relação a isso, além desses 8 pontos, né? Percebendo esses 8 pontos que eu falei, da discussão da COP30, vamos ver quais são os pontos de crítica que eu faço ao governo brasileiro, né? E ao fato do Brasil sediar a COP, traz visibilidade, mas também várias contradições e críticas que a gente precisa observar. Quais são elas? A primeira, e eu acho que é uma das principais que eu falei lá em cima, é a questão da contradição entre o discurso climático e a política de combustíveis fósseis. Chega, respira, chega, eu vou beber água, gente, porque esse tema me dá, chega a coceira, coce minha cabeça, sabe se coça a cabeça? Dá uma coceira na cabeça quando eu falo nisso, a vontade de sentar e chorar, que eu falo, Brasil, Brasil, mostra sua cara. Não dá. Vamos lá. A COP, tá? Um dos pontos da COP, como eu falei, é o quê? Transição energética, tirar combustíveis fósseis, que foi uma das coisas que foi falada lá em Dubai em 2023. A gente está trazendo isso para falar em execução e implementação. E apesar de sediar a COP, com ênfase na transição, o Brasil autorizou a exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia. E a justifica, gente, aí é que, ai, sentar e chorar. E a justificativa para isso é que essa exploração irá trazer recursos, veja bem, ouça bem. Se você não está me vendo, ouça bem. É para trazer recursos para financiamento, para uma transição energética mais limpa. Olha só esse raciocínio maravilhoso, se não torto, do governo brasileiro. Nós vamos explorar petróleo na margem equatorial da Amazônia, que não vai destruir quase nada, né, gente? Não, nada, explorar petróleo destrói? Claro que não, gente. Besteira. Besteira. Contém sarcasmo e ironia, tá, gente? Nós vamos explorar lá, porque daí o que que a gente faz? Olha essa brilhante ideia que eu tive. Eu fico imaginando, eu só fico imaginando eles sentados para decidir discutir isso. Vamos sentar aqui e vamos decidir. Olha a brilhante ideia que eu tive. A gente pega esse dinheiro da exploração para dizer que é limpo, para dizer que é ambientalmente correto. Vou pegar esse dinheiro da exploração ali do Foz da Amazônia, tá? De petróleo. E para dizer que é ambientalmente correto, que é ambientalmente limpo, o que que a gente faz? A gente transforma
esse dinheiro em investimento em transição limpa. Olha só que brilhante ideia. Aí todo mundo vai aplaudir e dizer que o Brasil é ambientalmente correto, gente. Transição limpa. Eu aguento isso. Eu é sentar e chorar. Olha essa contradição desse discurso, pelo amor da deusa, gente. Aff. Isso, obviamente, gera questionamento, gerou questionamento, está gerando questionamento até hoje, e com certeza vai gerar, né? Se o país é credível, a resposta é não. Se o país é credível como anfitrião que promove a descarbonização e se está pronto e preparado para uma verdadeira transição energética ou não. Novamente, a resposta é não. O segundo ponto de crítica a segunda crítica é a infraestrutura e prontidão de Belém em termos de logística. Não, a resposta é não. Para mim, hoje é não. Bom, a cidade de Belém foi criticada por não estar suficientemente preparada para o fluxo esperado de delegados que vêm, de delegados de outros países, de delegados, enfim, todas essas pessoas que vêm participar da COP, né? Ou seja, em termos de acomodação, de transporte, de saneamento, de disponibilidade de água limpa, né? Tudo. Além do local onde está sendo sediada a COP não ter sido finalizada a construção, gente. A construção não foi finalizada, tá? O parque lá não foi finalizado até o início da COP. Não, é uma maravilha, é uma maravilha. Tanto que os preços de hotel, de pônei, de Picles BNB, que eu, né, para não falar o nome, de Picles BNB, de hotéis e aluguel, e etc., dispararam, né? Tanto que a gente viu ao longo desse ano inteiro aí os memes com os valores de tudo isso na internet. O que isso fez, né? Isso pode ter excluído, e eu acho que excluiu, sim, tanto que foi ponto de crítica que o governo brasileiro, nem sei o que o governo brasileiro fez, nem sei se fez alguma coisa, né? Se o ministro do Turismo fez alguma coisa, se obrigou, eu não sei. Se taxou, sinceramente não sei, não procurei. Se alguém souber, por favor, coloque nos comentários, né? Que obviamente pode ter excluído delegados de países em desenvolvimento ou da sociedade civil ou de comunidade tradicional de outros locais ir e participar da COP, né? Além de não ter garantias de segurança, né, quanto aos riscos de enchentes, que foi o caso, como eu falei, no primeiro dia da COP, no dia 10/11, que houve uma chuva intensa, novidade, né, gente, Amazônia, que durou 20 minutos, mas foi o suficiente, gente, para alagar parte do parque da cidade onde estava sendo realizada a COP, né? Se isso para mim já não mostra que o país não está preparado para o ponto 4 que eu falei, que é de infraestrutura adaptada, é... e para a COP eu já não sei mais o que que mostra. Então fica aí para vocês essa reflexão. O terceiro ponto de críticas e observações que eu quero fazer é inclusão e equidade na participação, e a gente teve um evento, inclusive, essa semana sobre isso. Críticas de que o elevado custo de alojamento e deslocação pode levar a uma COP menos inclusiva, que é óbvio, né? Com menos participação de ONGs, de países mais pobres, né? Que obviamente afeta a legitimidade das negociações e do resultado da conferência. Pode ter um viés aí, né, em termos de discussões, de onde aplicar o financiamento, das metas que eles vão colocar, os objetivos de implementação. Além disso, de ter áreas dentro do próprio parque, gente, dentro do próprio, onde está sendo realizada a COP, que estão falando de inclusão, de justiças. Isso é um dos pontos. É o ponto 5, que estão falando de desenvolvimento humano, justiça social e climática. Dentro do próprio parque, onde está sendo realizada a COP, há restrições no acesso de comunidades e de pessoas, entre aspas, mais pobres, mais simples, de comunidade indígena e tradicional, o que já é por si só um absurdo, e que inclusive combinou em violência dentro da própria COP. Então, novamente, voltando aos pontos que eu falei anteriormente, que é o ponto 5 de desenvolvimento humano e justiça social, já foi para as cucuia, né? A gente aí já tá chuta o balde e que se... É isso. Então, assim, as pessoas, obviamente, não estão preparadas para receber essa diversidade. Acha que precisa bater palma e fazer o quê? Para uma pessoa que está engravatada, mas para próprias comunidades indígenas e tradicionais que moram lá. As pessoas moram lá, moram lá, sabe? Moram na Amazônia. Eles moram lá. É direito eles estarem lá e discutir. Eles têm o direito de estarem lá. Eles não podem entrar, e eu estou batendo no microfone de novo. Eles não podem entrar.
E a gente está discutindo inclusão social e climática. Olha que surreal. Para mim, isso tudo é muito surreal. É, sei lá, é surreal. Esse foi qual ponto? Foi ponto 3. Quarto ponto é a ambiguidade de políticas ambientais internas, que isso permeia nosso sistema político há anos, né? Ambiguidade aí, gente, fala sério. E é claro que espirra, e muito, e é o que mais espirra, nas políticas ambientais que a gente tem, que é o que deveria ter sido tratado anteriormente, desde o início, como transversal, e ainda hoje a gente não consegue fazer isso. Então, além do petróleo, há questionamento sobre o desmatamento e a proteção de povos indígenas, de infraestrutura na Amazônia. A própria escolha de Belém, na Amazônia, né, gente? Na verdade, é no Pará, mas ali na região amazônica, é simbólica, mas há divergências entre expectativas e políticas concretas devido ao nosso histórico de invasões, permissões de grandes obras e extrações dentro das terras indígenas e os grandes incêndios e desmatamentos que tivemos nos últimos anos, que, apesar de termos leis para isso, pouco foi feito, cumprido e executado nesse sentido. Então, com relação a isso, a gente tem uma dificuldade, de novo, de ser credível quanto à implementação, de adaptação e de cumprimento de talvez de novas regras e objetivos que vai usar financiamento externo, financiamento que virá da COP, justamente para reduzir invasão de mata de floresta indígena, reduzir desmatamento, reduzir incêndios, né? E a gente tem uma preocupação com isso. Quinto é o risco da grande, que a gente já sabe, não só no Brasil, mas globalmente, que é mais falação e menos implementação, né? Ou falação sem implementação. Ou seja, várias análises apontam que se trata de uma cópia de implementação, essa cópia da implementação, mas faltam ainda compromissos novos e claros de muitos países, o que aumenta a pressão sobre o Brasil para entregar algo concreto. Porque, de novo, o país que cedia deveria ser exemplo, deveria ser algo credível, deveria dar o exemplo que eu estou sediando, então eu vou fazer. Mas falta credibilidade para a gente, né? De entregar algo concreto de tudo aquilo que eu já falei, principalmente do ponto anterior, dos desmatamentos, dos incêndios, etc. Da gente até conseguir, dentro do próprio parque, do próprio local, a gente não conseguir ter infraestrutura adequada para enchentes, a gente não conseguir ter infraestrutura adequada para receber as pessoas, a gente conseguir dar o mínimo, a gente conseguir ter uma justiça social dentro do próprio local, imagine dentro do país que é gigantesco e continental. Então, assim, além de haver também receios de que a COP receba, acabe por gerar muitos anúncios simbólicos, poucos resultados mensuráveis, né? Vão anunciar um monte de coisa. Ah, que lindo, que maravilha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e etc. E no final, quando a gente vai analisar e ter uma análise sobre o que resultou de fato, pouca coisa virá. O que eu acho que é o que vai acontecer, né? Já deixando aqui a minha humilde opinião, que complementarei mais ao final. E o sexto e último ponto dessa minha análise crítica é a desigualdade regional, local de benefícios. O que eu quero dizer? Em Belém e região pode haver impactos de curto prazo, né? Que é turismo, infraestrutura, emprego, mas também há riscos para comunidades locais tradicionais indígenas, por exemplo, com mudanças urbanas, valorização imobiliária, turismo e questionamento sobre esse legado, entre aspas, legado para a população local. Como que foi o que a gente sabe muito bem que aconteceu quando o país recebeu grandes acontecimentos internacionais, como Copa, como Olimpíadas, que fica lá aquele legado para a população, mas que depois viram grandes elefantes brancos e a gente não sabe nem como usar aquilo. Então, como que a população vai usar esse parque? Como que a população vai usar toda a infraestrutura que foi construída para esta COP após isso? A comunidade indígena e tradicional vai ter acesso para usar alguma coisa, seja com turismo ou não? Então, existe esse questionamento. O que que vai acontecer após isso? Que também está relacionado não só a uma justiça social, né, uma igualdade, uma equidade, que também está relacionado a uma questão de infraestrutura que precisa ser visto. Bom, vou beber minha água para vocês refletirem sobre o que eu falei. Se vocês acham que tem mais críticas ou algo mais que precisa ser falado, que precisa ser colocado em pauta, por favor, gente, deixe nos comentários. Eu bati de novo no microfone.
E eu preciso aqui falar para vocês que eu estou de microfone novo, graças aos assinantes, assinantes queridos, maravilhosos. Muito obrigada. E graças aos assinantes também, eu estou fazendo isso, que só os assinantes recebem em vídeo, maravilhoso. Todos os outros são em áudio, inclusive no YouTube é em áudio, tá? Então, se você quiser me ver em vídeo aqui com o novo cenário, minha casa, minha vida, não, brincadeira, só minha casa, assine, gente, apenas R$ 10, aumentou R$ 1 esse ano. R$ 10, apoia.se/ambienta, assine, torne-se um assinante, você vai receber não só os episódios antes, né, exceto esse primeiro episódio, que vai ser todo mundo vai receber junto, mas os próximos serão, vocês vão receber antes, vocês recebem em vídeo, vocês podem opinar sobre pautas, vocês têm direito a, se vocês quiserem mandar uma história para os outros quadros, que é história de pesquisador ou de uma pesquisadora de campo e laboratório, e o outro quadro é fofocas acadêmicas, que são os dois quadros que são novos aqui no podcast. Esses dois quadros, se você tem alguma história para mandar para mim, que eu vou contar por você, vou dar voz a você, você pode mandar com prioridade. Então, quem é assinante manda com prioridade. Além disso, vocês vão ter acesso no grupo às minhas fofocas aqui de Portugal. Então, vocês têm acesso a fofocas de Portugal, gente. O que está acontecendo aqui? O que acontece com a minha vida? Né? Como é que é aqui? Vocês, né, vocês podem perguntar como é que é aí, o que acontece aí, etc. Então, tudo isso tem prioridade quem é assinante. Quem não é assinante vai me ouvir, vai ter acesso às histórias normal, no tempo que é. Mas se você quer se tornar assinante, quer receber tudo isso, gente, é só vantagem. Você pode me ver. Você, né? Beijo para quem está me vendo, maravilhosos assinantes. Você pode contribuir para melhorar a minha infraestrutura, melhorar a divulgação, melhorar tudo. Você pode ter acesso às fofocas daqui de Portugal. Você tem prioridade para as histórias que são divulgadas aqui nos dois quadros novos, que é o Histórias de Pesquisador e Laboratório de Campo, que eu decidi tirar aqui e criar um quadro só para isso, e também o quadro Fofocas Acadêmicas, que está tudo explicado lá na mensagem inicial do podcast, tá? Mas todos esses quadros, quem é assinante tem prioridade. E também as fofocas aqui de Portugal, que é exclusivo para assinantes. Então, só assinante vai receber isso tudo no grupo do WhatsApp. Beleza? Olha só que maravilha. Ah, Carol, como é que eu faço para assinar? Você pode assinar no apoia-se/ambienta, apoia.se/ambienta. Tá sempre na descrição do episódio, o link tá sempre na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Ah, também tem na Aurelo você também pode assinar, aurelo.cc/ambienta, vai lá e assina e ficaremos muito felizes, eu e o meu assistente. Ficaremos muito felizes com a sua contribuição. Muito obrigada, galera. Um beijo. Galera que permaneceu como assinante, mesmo na minha ausência. Eu sou muito, 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 muito grata a vocês que permitiu comprar esse equipamento, melhorar aí um pouquinho, e a gente vai melhorando a cada dia. É isso, que essas mensagens ambientais e outras mensagens de histórias cheguem a mais gente e que a gente possa ter aí um país, e um mundo mais informado sobre o meio ambiente. E com algumas fofoquinhas também, porque ninguém é de ferro, né, gente? Fofocar também é interessante. Bom, vamos lá. Dito tudo isso, eu acho que a gente precisa olhar esses pontos com objetividade. Quando a gente fala dessas críticas e os pontos que estão sendo falados na COP, a gente precisa falar com objetividade e pensar no que a gente pode fazer. Porque não é só triste, ah, vou sentar. O que eu faço, Carol? Vou sentar e chorar? Também, você pode sentar e chorar, você pode ficar à vontade, tá? Isso é digno e é justo também. E eu sento com você e choro, porque às vezes. é, Tá à vontade, né? Eu sempre achei, quando eu penso na COP, assim, é engraçado porque quando dentro da minha área, eu achava que eu queria ser da ONU e que eu queria fazer parte disso e tal. E depois que eu vi que, nossa, demora demais as coisas acontecerem, as coisas são muito lentas, as coisas são muito conversadas, porque tem muitos interesses, né? Interesses barra dinheiro. Tem muitos interesses. Então, eu sempre achei muita falação e menos ação essas conferências, né? Tanto da biodiversidade, coisa da biodiversidade, eu acho que menos, tem umas coisas que eu acho que
mudam mais rapidamente do que a do clima, porque a do clima toca mais numa coisa chamada dinheiro. Então a gente precisa entender justamente como a política funciona, como esses interesses funcionam, né? Então, é, mesmo as COPs que foram mais marcantes e tiveram esses momentos importantes pela criação de metas mais ambiciosas, digamos, a gente não conseguiu cumprir enquanto sociedade, porque a gente não consegue. Eu acho que a gente nem direito consegue organizar de gestão, como é isso, ter uma agenda de implementação, como a gente não quer, né? Então, ao meu ver, a gente não consegue cumprir porque a gente tem outros interesses, né? E não vemos isso como urgência, como real prioridade. E acaba que o dinheiro da minoria fala mais alto. Por quê? Porque esse tema não é de hoje, gente. Não é de 10 anos. É de mais de 30 anos que a gente fala, pesquisadores falam de dados que vêm sendo recolhidos, que a temperatura está mudando. Pode, né, que a temperatura está mudando. E hoje a gente já sabe da causa e efeito. Justamente para a gente ter fatos, a gente consegue traçar uma relação clara entre causa e efeito. 99% no último relatório fala que já é possível traçar uma relação de causa e efeito de que as ações humanas estão causando o aceleramento do aquecimento médio global, aquecimento global, né? Da temperatura média global. Então, por que seres humanos são. Aí eu já estava voltando, né? Eu escrevo tudo, tá, gente? Porque preciso me alinhar aqui, senão eu vou na batatinha aqui. E justamente para a gente ter fatos e uma relação mais clara, é que a gente consegue saber onde e como agir. Então, justamente para a gente saber de onde vem, saber essa relação causal, a gente consegue saber onde agir. E isso é o que me dá mais agonia, porque a gente sabe onde agir e a gente sabe como agir. A gente sabe, só que a gente não quer, não é verdade? Então, a gente não consegue, para mim, porque a gente não quer. A grande maioria, né? Esse governo, maioria não, a grande minoria aí que rege. Por que que a gente não consegue? Porque seres humanos são propensos à corrupção, a falhas. E é por isso que eu acho que, novamente, pouco será implementado após essa COP. Isso significa que eu sou uma grande pessimista? Não, meus amores. Isso significa que eu estou sendo realista. Mas não quer dizer que eu não tenho esperança, porque eu tenho esperança, tá? Eu estava muito reflexiva esses dias sobre as possíveis soluções, né? Eu estava lendo sobre isso, estava lendo sobre a COP. Eu falei, cara, quais são as possíveis soluções? E como que a gente pode agir, como que a gente pode fazer. E para mim está muito claro na minha cabeça. Nós sabemos o que mudar, onde mudar, o que mudar e como mudar. Mas a gente somente vai conseguir mudar com ações locais e regional. Isso é a minha percepção. E eu acho que é a percepção de muita gente, inclusive percepção das comunidades tradicionais, percepção das comunidades indígenas, que já fazem isso há muito tempo. Vai em comunidade tradicional indígena para você ver como é que está o ambiente ali. Anos e anos, e eles continuam mantendo o ambiente, porque eles agem localmente, eles agem regionalmente e eles conseguem manter, não é verdade? Então, para mim, a gente consegue com ações locais e regionais. Então, de novo, eu no microfone, gente, desculpa. Não estou adaptada ainda com esse rolê. É o pensar global e agir regional. Pensa global, age regional. Pensa global, age regional. É aquela grande coisa de pensar regional. E se todo mundo pensar regional, a soma das pequenas partes é maior que a soma do todo. Isso significa que a soma das pequenas partes vai impactar mais do que se a gente agir no todo. É lindo, não é? Vocês entendem? Ou seja, a soma das pequenas partes se torna maiores do que a soma do todo. Porque um vai influenciando a todo, tipo, é um efeito dominó, 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 e puf! E aí,
isso que é a grande beleza, não só da esperança, mas do agir localmente. Principalmente se a gente está falando de Brasil. Se a gente fala de Brasil, um país do tamanho continental que abriga a maior biodiversidade do mundo, a gente tem 6 biomas, com uma diversidade de povos incríveis, que não sei por que a gente ainda insiste em fazer coisas pré-definidas, leis definidas federais, fechadas para o país inteiro. Sendo que cada região, cada estado, cada município até tem suas especificidades. Então, para mim, fechando esse episódio com muito carinho, mentira, ainda tenho, você sabia, mas fechando essa pauta, para mim há esperança, mesmo que a gente não saia da COP com, com uma grande sendo grande e otimista, falando, nossa, velho, agora vai. Agora vai. A gente precisa ter conhecimento para saber onde cobrar, mas a gente precisa também saber agir. Não só cobrar, mas saber agir. Se a gente abrir a possibilidade e contarmos com o conhecimento local, regional e com o conhecimento tradicional e ancestral indígena, quilombola, de pessoas que realmente vivem e dependem da natureza e da terra. Se a gente conseguir alinhar esse conhecimento tradicional, sim, tradicional, eu estou brigando com o meu microfone aqui, gente. Se a gente realmente conseguir alinhar esse conhecimento nosso científico, de onde a gente precisa agir, de como a gente precisa agir, com esse conhecimento indígena, tradicional, quilombola, de pessoas que já moram na natureza, de pessoas que já vivem na natureza, gente, a gente consegue reverter a situação. Mas, de novo, é pensar globalmente e agir localmente, porque cada local, cada região tem sua especificidade. E eu acho que tem que ser assim. Se não for assim, a gente não consegue. Mas se a gente conseguir agir assim, a gente consegue. Então, é justamente usar esse financiamento que eles estão querendo de trilhões para fazer ações locais, ações regionais. Para de pensar megalomaníaca. Você pode pensar megalomaníaca para fazer, vou fazer uma ação aqui, o que que essa região precisa. Então, por exemplo, eu fico sempre pensando no PSA, porque é meu xodózinho. Xodózinho no sentido que eu estudei muito, pagamento de serviço ambiental. Ah, vamos fazer um pagamento de serviço. Para mim foi um erro ter uma lei só de pagamento de serviço ambiental, porque pagamento de serviço ambiental é um instrumento de política, não é uma política, é um instrumento de política. A partir do momento que o PSA é uma política, cada local, cada região vai aplicar um instrumento da forma que for. Então, na Caatinga vai aplicar da forma da Caatinga. A fórmula que vai ser aplicada lá à região vai ser específica da Caatinga, dependendo do serviço que vai ser vendido, do serviço que precisa ser ofertado ali. Que vai ser diferente da Mata Atlântica, que vai ser diferente do Cerrado, que vai ser diferente do Pampa. Depende das necessidades, depende da área, né? Então, pensa globalmente e age localmente. Então, a gente precisa agir e a gente não precisa só depender do governo, a gente pode contar com associações, a gente pode contar com cooperativas, a gente pode se associar a associações civis, a gente pode se associar a ONGs, contribuir financeiramente para ONGs que tenham credibilidade, que realmente façam, olhem os relatórios, observem, vejam os dados, vejam como é que está tudo isso para que vocês efetivamente possam saber onde contribuir, mas de preferência com associações que estão ligadas a comunidades tradicionais, eu acho, porque eles sabem o que estão fazendo e que talvez alinhem conhecimento científico ao conhecimento tradicional. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir e agir localmente. O que que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram? Me conta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês pensam assim também, se vocês não pensam, e se vocês ficaram até aqui, coloquem aí uma palavra mágica que eu vou contar para vocês. Libélulas. Porque você sabia, se você colocou lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, já segue podcast Ambienta. Ambienta Podcast, gente, mentira. Ambienta Podcast, @Ambienta Podcast. Me segue no Instagram, aproveita, clica no sininho,
Já manda, já compartilha esse vídeo para aquele cara que quer saber, aquela amiga, aquele colega, amigo, que quer saber mais da COP, quer saber dos pontos, quer saber das críticas, quer saber mais. Manda para ele também comentar aqui, gente, que maravilha, para ele apoiar o podcast e para ele seguir lá no Instagram para participar das enquetes. Então, quem votou que eu ia falar sobre libelos, acertou. Acertou. O que que libelo tem a ver com mudança climática, gente? Ó, tem a ver várias coisas, porque libelos são. Você sabia que libelos são maravilhosas? Você não sabia, pois elas são maravilhosas. Bom, além de elas serem maravilhosas, elas são indicadores de qualidade ambiental. Então, por exemplo, mas não era especificamente sobre esse você sabia que eu ia falar, mas esse é um deles. Se o ambiente está muito degradado, por exemplo, eu fiz esse estudo entre um ambiente degradado e um ambiente não degradado. Então, eu fiz esse estudo entre o Lago Paranoá e o Parque Nacional, numa área que é muito protegida dentro do Parque Nacional, água mineral, lá no Distrito Federal. Então, eu vi a odonatofauna, ou seja, a fauna de libélulas, que estavam nessas duas localidades. Por quê? Porque é uma água parada, né? A vegetação é uma água parada. Então, eu falei, vamos ver como é que é, né? Mais ou menos similar, porque é água parada, não muito profunda, então deveria ter mais ou menos espécies similares nessas duas regiões, porque animais de água corrente, libelas de água corrente, são famílias diferentes que ocorrem ali, né? Mas eu vi de água parada, que eu falei, vamos estudar esses dois locais, um ambiente degradado e um ambiente não degradado, e deu diferença, né? Por quê? Porque tem libélulas que só ficam em água em locais. Porque, não sei se vocês sabem, você sabia que libélulas são animais, são insetos aquáticos. Eles só ganham as asas maravilhosas quando eles se tornam adultos, na última fase, no último estágio, que é o estágio adulto reprodutor, que eles ganham asas para se reproduzir e botam seus ovos na água. Então, todo o estágio até ganhar as asas é dentro da água. Depois eles ganham, fazem a última troca de exoesqueleto, né? A última troca de exoesqueleto é porque eles não têm esqueleto igual a gente, eles têm o esqueleto fora, é quitinoso, é uma proteína que fica mole para o crescimento e depois enrijece, que mantém eles rijos ali, endurecidos, chama exoesqueleto. Então, essa última troca do exoesqueleto é feita e aí eles criam asas e voam para se reproduzir, botam os ovos em galhos na água, não é que tem espécies que botam em galinhos na água e tem espécies que colocam diretamente na água, né? Mas tem que estar na água. Então, são insetos aéreo-aquáticos, mas a grande maioria da vida é na água. Então, por causa disso, tem diferenças de espécies, né, de entomofauna aí entre essas duas regiões. Então, tem espécies que só ocorrem em local não degradado. Então, a gente viu duas espécies, eu acho, que são lindas, assim, é um azul esverdeado e um verde também, que são da família Cenagrionida, e a outra, eu já não lembro, não sei se é um echinídeo. O echinídeo é um grande, é um grandão, que fica com as asas abertas, e o outro é um pequenininho, da família Cenagrionide, que era um lindo, assim, o olho era bem esverdeado, com azul mais claro, e o macho também era lindo, assim, ele era esverdeado. Só ocorria em locais de água limpa. E no Lago Paranoá ocorriam outras espécies. A gente viu uma espécie que ocorria mais ou menos nas duas, assim, mesmo gênero, não é nem na mesma espécie, era o mesmo gênero, na mesma espécie. Não era a mesma espécie, mas o mesmo gênero. E tem diferença, né? Então, quando a gente está pensando em mudanças climáticas, se a gente pensa em aumento de temperatura, por exemplo, a temperatura também influencia
deposição dos ovos. Então, por exemplo, você pode mudar a entomofauna de um local por causa do aumento da temperatura da água quando a gente pensa de insetos aquáticos. Então, a gente esquece que a gente pensa em alterações climáticas, a gente está mudando a fauna de tudo. Então, até desses insetos que são, né, insetos que a gente às vezes não dá a rabeça, é libelulinha, mas as libelulinhas, quando a gente está em ambientes que, por exemplo, você não sabe se aquela água é confiável ou não, a, que você às vezes não tem dispositivos para você, por exemplo, tirar dispositivos químicos para você fazer verificar a qualidade da água quimicamente, você, pela espécie de libélula que ocorre ali, você pode ver se a água é limpa ou não. Só que pelas alterações climáticas, como a mudança de temperatura, pode haver mudança de pH, etc., essa entomofauna também pode mudar. E muda a entomofauna, muda a qualidade da água, e aí o ambiente talvez não esteja tão adequado. Então, assim, as libélulas importam. Você vê, olha que maravilha, né? E o que as libélulas comem? As libélulas comem outros insetos, as libélulas comem mosquito. Então, é excelente comedor do mosquito da dengue, por exemplo. Então, sim, uma das formas de acabar com o mosquito da dengue é ter mais libélula no ambiente. Não é uma maravilha isso? É uma maravilha. Só que isso é divulgado? Isso não é divulgado. Então, você sabia que libélulas comem mosquito da dengue? Então, eu já dei aí uns 3, 4 fatos de libélula. Olha que lindo. Qual que você acha mais legal sobre libélulas? Quais são os fatos do Você Saber de Libélulas que você aprendeu hoje comigo aqui, de libélulas? Conta aqui comigo nos comentários, porque, gente, eu tenho vários. Eu amo esses bichos, então eu tenho vários. De reprodução, então, nem se fala. Aí é que eu tenho mesmo, não é? É uma maravilha, é isso. Então, nós vamos finalizando aqui hoje o nosso episódio 32. Olha que maravilha, alegria! Primeiro episódio da segunda temporada. Os próximos episódios serão dos nossos dois quadros, e quem, obviamente, vai falar isso por própria vida sou eu. Por que não, né, gente? Então, eu vou contar uma história de pesquisador de campo no próximo quadro, que na verdade é de laboratório. E depois também eu vou contar fofocas acadêmicas de um fato que aconteceu quando eu era aluna de PIBIC, que foi meu primeiro PIBIC, aconteceu uma coisa muito ruim, um fato não tão bom, que eu acho que pode acontecer com várias pessoas, e isso me gerou um pouco de traumas, que foi levando, foi levando, foi levando. E enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar alguma história, alguma sugestão, anota o nosso e-mail, que vai estar aqui embaixo também na descrição, ambientapodcast@gmail.com. Então, se você tem história que queira mandar para algum desses dois quadros, manda para a gente, ambientapodcast@com. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Até!